Pessoal, a aula dessa semana é sobre perspectiva, tá? Por isso que eu tô parada aqui no meio da rua. Espero que ninguém venha. Então, perspectiva é quando a gente usa o desenho e usa as formas, as linhas, para criar volume, para criar dimensão no que a gente está fazendo, tá? Existe perspectiva com 1 ponto de fuga, 2, 3, até 6 pontos de fuga. Mas os mais usados são 1 e 2 pontos de fuga. Nós vamos começar hoje com perspectiva com 1 ponto de fuga. Isso é o que a gente está vendo aqui. Vejam que a linha da rua, a linha dessa cerca, desse muro aí de madeira, a linha das construções, elas todas parecem que estão indo para um ponto comum, né? Que fica lá atrás. E esse ponto lá atrás é exatamente na altura dos meus olhos. Vejam, se eu me abaixar, por exemplo, ó, todas as linhas parecem que se abaixam também, né? Se eu colocar a minha visão aqui em cima, ó, todas as linhas elas vão mais pro alto. Por quê? Porque todas as linhas, né? Todas as linhas vão sempre correr para o ponto de fuga. E o ponto de fuga fica na altura dos olhos de cada um. Agora eu vou mostrar um exercício para a gente complementar esse conhecimento. Então aqui eu montei uma cena, tá? Do que seria uma vista com um ponto de fuga. Aqui tá a minha menininha, tá? Tá parada no meio da rua, né? E quando eu vejo de cima, é como se eu visse numa planta baixa, né? Como se eu visse no Google Maps, né? Você tem essa visão clara, assim, de que o que está acontecendo é sem uma aplicação da perspectiva. No momento que eu me coloco nos olhos dela, na altura dos olhos dela, aqui, né? Estão vendo como os lápis parece que vão se encontrar lá no final? E se eles fossem compridos o suficiente, eles realmente iam se encontrar aqui no final. Mas eles não são tão compridos, então eles não se encontram lá. Mas quando vocês forem desenhar uma cena, né, contendo essa perspectiva, então vocês têm que levar em consideração que todas as linhas vão para o mesmo lugar e esse lugar é na altura dos olhos do observador. Olha, aqui mais uma vez, né? A pessoa que tirou essa foto, ela deveria estar nessa altura aqui, né? Por quê? Porque essas linhas aqui, ó, que quando você está olhando de frente, elas são todas retas, né? Quando a gente tá olhando com a nossa perspectiva com um ponto de fuga, ó, todas as linhas convergem para cá. Então, todas as linhas que seriam horizontais, né? Na verdade, elas se tornam diagonais e todas elas vão para um ponto de fuga, né? Mas as linhas que estão na minha frente horizontal, essas continuam. E as linhas verticais também, elas continuam bem retinhas. Então, às vezes, a gente vai começando a curvar as linhas, né? Essas não, essas continuam retinhas. E em cima disso aqui, vocês vão fazer uma atividade agora, tá? Vocês vão, então, pegar uma folha de sulfite, tá? Podem deixar ela na vertical ou na horizontal, tanto faz para o que vocês vão querer desenhar. E vocês vão imaginar, né, que tem uma pessoa aqui. Se vocês quiserem, vocês inclusive podem desenhar a pessoa aqui, tá? E vão desenhar uma cena ao redor, né? Pode ser uma cena interna, né? A gente pode transformar isso daqui num ambiente interno. Podem até desenhar o quarto de vocês, a cozinha, né? Ou então podem imaginar um ambiente externo, tá? E aí, justamente aquilo que eu falei, ó. Aqui estão os olhos, né? Então, é pra cá que todas as linhas irão convergir, tá? Então, independente do que vocês vão desenhar lá no desenho, elas vão convergir. Lembrando que, se isso aqui fosse uma cama, né?
Então, a cama, aqui, ela é retinha, né? Mas nessas listras aqui, ops, ó. Vocês iriam o tempo inteiro estar usando essas linhas aqui para ir montando a cama, o sofá, o que vocês fossem desenhar. Então, por favor, montem para mim um desenho, né? Pode ser um desenho externo com prédios, ou pode ser um desenho interno, né? Mas façam esse desenho com perspectiva.